27. E entrando ele no barco com seus discípulos, o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse: Por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e o seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui, irmãos, eu entendi aqui nessa passagem que os discípulos ali tiveram medo daquela tempestade. Eles ficaram apavorados, né? E mesmo sabendo que era Jesus que estava ali no barco com eles, eles tiveram medo. E eu entendo que Jesus às vezes permite tempestade. Jesus permitiu aquela tempestade acontecer, aquele vento, para que visse até onde ia a fé daqueles discípulos, né? Até onde ia a confiança deles no Senhor. E hoje eu entendo assim que nós não somos diferentes, né? Que Jesus permite a gente passar por algo, acontecer algo na nossa vida, que vem os ventos, a tempestade, para que nós ver como é a nossa fé, né? Diante dele, né? A nossa confiança nele também. E ali os discípulos com medo, né? Foram ali chamar Jesus que estava dormindo. E ali Jesus fala, né? Por que temeis, homem de pouca fé, né? Então, Jesus ali acalma a tempestade, acalma aquele vento. E eles ficaram maravilhados, né? Com o milagre que Jesus havia feito. Porque os discípulos, eles andavam com Jesus e eles já tinham contemplado muitos milagres que Jesus havia feito, né? E ali, assim mesmo, eles tiveram medo, né? E que hoje nós possamos ter fé, ter mais fé no Senhor, a nossa confiança, né? E crer que se Jesus está no barco, Ele vai cuidar do nosso lar, da nossa família, da nossa casa, e vai acalmar as tempestades da nossa vida. Então temos que ter fé, que a nossa fé possa ser acrescentada nessa noite. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. É a fé, irmãos. Toma nem água. Geladinho, irmão. Vamos que vai refrigerando aí. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. É isso aí. É o motivo da fé. E Jesus, Ele quer que nós tenhamos fé. Por isso que Ele chama os seus discípulos homens de pequena fé. Será que Jesus não sabia que tudo ia acontecer? Com certeza. Será que Jesus não sabe o que vai acontecer na nossa vida, irmãos? Nossos problemas, nossas batalhas? Com certeza Ele sabe. Ninguém consegue surpreender Deus. Nada pega Deus de surpresa, nada. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor de ontem, será de hoje, será sempre eternamente. Ele é o Deus do futuro, irmãos. É o Deus que está presente. E quando Ele está no barco, a vitória é certa. Deus abençoe nossa irmã Elisângela. Glória a Deus. Está melhorando, irmã Elisângela? Glória a Deus, né? Tinha um pouco de tremedeira, né? Faz parte, vai ser bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nossa irmã Zena, a segunda parte. Nossa irmã Zena, Lucas, no capítulo 9, no versículo 18, do 18 ao 22. Que diz a multidão? Quem é que estava dizendo isso? Por quê? O que a multidão estava dizendo? Nós vamos estar aprendendo com a serva de Deus agora. Cumprimento os irmãos mais uma vez para o Senhor. Amém. Bom, irmãos, apesar do nervoso, mas eu quero agradecer a Deus, a Jesus, né? Porque nós já vimos e nós sabemos, né? Pela palavra da irmã Sandra, que a estrela aqui é Jesus. Então que Ele cresça, que Ele apareça cada dia mais.
comunidade. Elas eram isoladas, né? E elas não podiam aparecer. Mas Jesus quebrou isso, ele veio para quebrar. E também agradecer ao pastor, né, que nos dá a oportunidade para nós estar exaltando o nome de Jesus. Então eu quero ler aqui a palavra que foi lembrada, que é em Lucas 9, do 18 ao 22. E aconteceu que, estando ele só orando, estava com ele os discípulos. E perguntou, dizendo: que diz a multidão quem eu sou? E respondendo, eles disseram: João o Batista, outro Elias, outro que um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse a vós: que dizei quem eu sou? E respondendo Pedro, e disse: o Cristo de Deus. E admoestando, e quer dizer, o repreendendo, os mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado aos anciãos e dos escribas, seja morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então, aqui o que eu entendi, que o Senhor pôs no meu coração, é que Jesus fez essa pergunta ao discípulo. Quem era ele, né, para os discípulos? E cada um falou Elias, outro foi falando outro nome, mas aí Pedro disse, né, que era o Cristo. E ali então Jesus viu que Deus revelou para ele que ele era Jesus Cristo. E para que não viesse impedimento, confusão, para que seja feita a vontade de Deus e cumprisse o desejo de Deus, então Jesus pediu para que ele não comentasse a ninguém que ele era Jesus Cristo. E para o dia de hoje, Jesus pergunta para nós: o que é Jesus Cristo para nós? Porque muitas vezes nós vamos para a casa do Senhor, nós sabemos que ele morreu na cruz, mas só isso. E ele pergunta o que ele é, o que Jesus significa para nós hoje. Para mim, Jesus, ele é meu Salvador, ele é meu Messias, ele é a minha providência, e ele quer saber o que ele é para você hoje. E eu quero dizer assim, que Jesus, ele é aquele amigo que não te deixa só, ele não te desampara. Na hora da angústia, todo mundo pode virar as costas, ser melhor amigo, mas ele está ali. Então, em cima disso, eu quero falar algo sobre uma mulher, né, que muitos, a hora que eu começar a contar, vai saber, que ela tinha sonho, né, de ter uma família, e um dia ela saiu do caminho do Senhor. E ela foi buscar isso sem Jesus. E não teve muito sucesso, mas aí ela conheceu uma pessoa, e aí ela resolveu ir para a casa do Senhor. Mas aí o adversário, ele não quer ver a gente na presença de Deus, e ele já apanhou um obstáculo no meio para que ela não encontrasse Jesus. Aí o que acontece? Ela conseguiu, né, do Senhor a gestação. Só que aí o parceiro dela o abandonou na gestação. Mas Jesus nunca abandonou. Jesus esteve sempre com ela. Embora muitos falavam que não tinha mais jeito, que era o fim. Jesus falava: não, eu estou aqui e eu vou recomeçar. Mas aí o que acontece? Foi uma gestação muito complicada, e aí a criança veio a nascer. Aí a criança nasceu com vários problemas, nasceu em esôfago, os médicos desenganou e até culpou a mulher, porque disse que ela usava química, que foi por isso que a criança nasceu daquele jeito. Mas Jesus nunca acusou, porque ele sabia que ali era um teste para ver se realmente a mulher era fiel a ele. Que assim que Jesus nos prova. Aí o que acontece? Todo mundo falou que não ia dar jeito, que a criança ia morrer. Só que
A criança está ali, hoje com 22 anos. Então Jesus para mim é isso. Ele faz milagre. Jesus ele restaura a família. Jesus ele dá a família para a idosa que já morreu o marido, que já morreu o filho. E da neve faz ela uma mãe de grande nação, que está aqui na Bíblia. Então Jesus ele é a nossa providência. E ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Então a pergunta dele, o que ele é para você hoje? Muita gente vem aqui na igreja só atrás assim, de uma profecia, de um milagre. Mas Jesus quer a gente adorando Ele sempre, porque na hora da nossa necessidade, do desespero, é Jesus que vai nos ajudar. Não é o